Olá pessoal, bem-vindos ao canal Leituralize. Hoje a gente vai conversar sobre o meu livro favorito de todos, que é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Finally, at the age of 47 or thereabouts, a happy but not harmless idea came to him, from which he often derived some amusement. He appointed his 50th birthday as the day on which he might take leave of this world. Let happen to him what might, he could bear any suffering, saying to his pain, "Only wait 2 years, and I am your master." And with this he cherished the thought of the morning of his 50th birthday. Esse livro é uma obra super complexa, cheia de simbolismos, faz parte do modernismo clássico alemão, publicado em 1927, ou seja, no período entre guerras. É um livro que vai trazer muitos aspectos autobiográficos da vida do próprio Hermann Hesse. A gente tem aqui um protagonista chamado Harry Haller. E assim como o próprio Hermann Hesse, o protagonista, o Harry, ele tinha uma aversão muito grande à guerra. É um personagem, assim como o autor, antibelicista. Então ele ia de contra grande parte do pensamento da sociedade no período que era a favor dessa guerra. Além dessa postura anti-guerra, o Harry Haller ele era também anti-burguês. Eles tinham um preconceito muito grande contra a burguesia. Inclusive, a burguesia aqui é duramente criticada. Em vários pontos do livro a gente consegue observar que o autor situa a burguesia como um ponto de equilíbrio, como se estivesse fugindo dos extremos, não está ali numa condição de libertino, mas também não está numa condição de puritanismo. Então é como se fosse um meio termo ali no meio dos extremos. Enfim, falando um pouquinho de maneira mais específica sobre o protagonista do livro, o Harry Haller ele é um intelectual, como já mencionado, tem quase 50 anos, mas ele é um homem muito solitário. Ele, inclusive, planejou durante boa parte da sua vida o seu suicídio, né? Então ele planeja se matar quando ele completar 50 anos. E são algumas passagens bem assustadoras ali no livro, onde ele olha para a navalha e imagina como será o seu suicídio. Lembrando que ele é solitário por opção. Ele vive por aí, por pensões, hotéis. E ele tinha um certo conformismo com essa situação que ele mesmo escolheu para sua vida. Então a gente acompanha a trajetória aí desse homem solitário de meia idade, até que ele encontra um manuscrito, que seria um tratado, que é chamado Tratado do Lobo da Estepe. E é assim fenomenal, de longe uma das minhas partes favoritas aí do livro. Quando ele lê esse tratado, é como se ele estivesse lendo uma descrição da sua própria personalidade. E o que é muito interessante é que a gente consegue observar, através do Tratado do Lobo da Estepe, essa dualidade, essa dupla personalidade do nosso protagonista. Então ele se vê dividido entre duas personas. Uma é um intelectual, muito fã de Mozart, muito fã de Goethe, com um gosto bastante erudito. E o outro, um lobo da estepe, um animal, né, que tem ali uns instintos mais primitivos, mas que busca reprimir, como por exemplo o desejo da carne. E o que eu achei das coisas mais lindas aqui do livro é quando ele fala que justamente nós não podemos nos prender a uma dualidade das coisas, né, como se fosse um ser humano bom e mal, mas que a alma, na verdade, ela é plural. Então nós temos várias identidades. Essa pluralidade aqui de personas no livro é retratada de uma maneira muito poética. There once was a man called Harry, who went on 2 legs, wore clothes, and was a human being.
Nevertheless, he really was a wolf of the steppes. In his childhood, he was wild and disobedient and disorderly, and those who brought him up declared a war of extinction against the beast in him. And precisely this had given him the idea that he really was a beast, with only a thin veneer of the human. Mesmo lendo o Tratado do Lobo da Steppe, concordando com ele, o Harry não tira a ideia do suicídio da cabeça, até que ele conhece outros personagens importantes aí no livro que vão fazer com que ele experimente coisas novas ali na vida. E com isso ele vai adiando o seu suicídio. Existe a experiência do teatro mágico. É o teatro mágico só para loucos. E quando você chega nesse teatro mágico só para loucos, que é um determinado local que o Harry gostaria de conhecer ali ao longo do livro, vai ser uma das coisas mais loucas realmente que você já vai ler na sua vida. Assim que eu terminei de ler o livro, eu fiquei assim, opa, oi? O que aconteceu aqui, né? Eu não conseguia parar de ler e quando chegou ao final eu fiquei, meu Deus, preciso ler tudo a respeito, preciso ver todos os vídeos a respeito desse livro. Mas nenhum vídeo, nem um trabalho, nenhuma entrevista, nada foi tão esclarecedor quanto o pós-fácil que essa edição aqui traz. É um pós-fácil bem curtinho, escrito pelo próprio Hermann Hesse, onde ele vai comentar que essa foi uma das obras que mais despertou curiosidade, mais incompreendidas que ele já escreveu. E pensando nisso, para tentar dar algumas respostas, ele resolveu escrever um pós-fácil. Eu acredito que seja o livro mais complexo que eu já li, porque ele abre infinitas possibilidades de interpretação. Inclusive eu vou ler um trecho para vocês sobre o que o próprio Hermann Hesse comentou a respeito da explicação do Lobo da Steppe. É claro que não posso, nem pretendo dizer aos meus leitores como devem entender minha história. Que cada um nela encontre aquilo que lhe possa ferir a corda íntima e o que lhe seja de alguma utilidade. Mas eu me sentiria contente se alguns desses leitores pudessem perceber que a história do Lobo da Steppe, embora relate enfermidade e crise, não conduz à destruição e à morte, mas ao contrário, à redenção. E quando você passa a refletir, a reler alguns fragmentos, você consegue perceber claramente o que o Hermann Hesse quis dizer com relação à redenção de um homem. E por ser um livro tão complexo e de interpretação tão subjetiva, eu decidi não comentar mais nada sobre ele. Não se assuste se você ler esse livro e não compreender de primeiro momento. Acredito que seja extremamente normal. E a incompreensão também é super interessante se a gente estiver falando de Lobo da Steppe. Então eu vou ficando por aqui, deixando para vocês a dica desse livro magnífico, que para mim não é somente um livro, é uma experiência pessoal quando você lê. Uma experiência pessoal altamente subjetiva. Por isso eu vou parando por aqui. E se você já leu o Lobo da Steppe, comenta aí pra mim nos comentários o que você achou, o que você entendeu, que também seria interessante compartilhar esses aspectos tão reflexivos dessa obra grandiosa. Um beijo pra todos e até a próxima.